Concurseiros e concurseiras de plantão, esse é mais um vídeo do professor Márcio Chaves e hoje vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente na hora de fazer a prova, que é a relação de candidatos-vaga, para aquilo que você está disputando. E, por incrível que pareça, essa relação de candidato por vaga está diretamente relacionado ao perfil de cada candidato. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais, se inscreva no Instagram, Facebook e no meu canal do YouTube. Ative as notificações e dê o seu like. E para não perder nenhuma novidade, não deixe de adicionar o contato do professor Márcio Chaves no seu WhatsApp, que é o 15 99764 3044. Mande uma mensagem para mim que eu vou lhe adicionar as minhas listas de transmissão. Roda a vinheta, vamos nessa! Muito bem, pessoal, uma coisa que assusta muitos candidatos é a relação de candidatos por vaga em um concurso público ou processo seletivo. Pois bem, vamos falar especificamente na questão do concurso público. Vamos deixar o vestibular um pouquinho de lado nesse vídeo. Por quê? Porque quando se trata de um concurso público, existem vários perfis de candidatos, por incrível que pareça. Na verdade, existem 4 principais tipos de perfis. O primeiro perfil que nós vamos falar hoje é do parente do concursado. Nossa, que perfil é esse, professor de Deus? O que tem a ver o parente do concursado? Muitos candidatos são encorajados a participar de um concurso público justamente por ter vínculo com algum concursado. É o caso bastante comum de filhos de policiais, filhos de procuradores da República, de juízes, entre outros. Então essas pessoas são motivadas a participar de um concurso público, a participar de um processo seletivo para ingressar num cargo público, por N motivos. A gente já sabe da estabilidade, sabe da qualidade de vida que se oferece, e ainda são encorajados pela família a participarem de um processo seletivo. Mas aí tem outra notícia a respeito desse candidato que é parente de um concursado. Muitos deles não anseiam, não querem, não desejam de maneira nenhuma seguir a carreira pública. Pode ter certeza que no concurso que você vai fazer, muitos daqueles candidatos se enquadram como parente de um concursado. E esses, por não desejarem fazer parte da carreira pública, acabam não se dedicando totalmente ao processo preparatório para esse cargo. Dessa maneira, é um tipo de candidato que você não precisa se preocupar. Ou seja, as chances dele disputar uma vaga com você, que tem esse desejo, que está na luta pelo cargo público, são pequenas. Então não se preocupe com esse candidato. O segundo perfil que nós vamos falar de candidatos são os candidatos inexperientes. São aqueles que desejam muito fazer parte da carreira pública, seja como professor, seja na parte de direito, na parte civil, como na parte de justiça, policial, entre outros. É um desejo enorme de fazer um concursado. Porém, tais candidatos ainda não pegaram o macete do concurso público, não pegaram o ritmo de concurso. Muitos deles fazem a prova simplesmente por experiência, para ver como é que é a prova, para entender como é que é o processo de concurso público e se preparar para os próximos concursos. Esse segundo tipo de candidato também é um que oferece pouco risco para você. Ou seja, é um candidato que também terá poucas chances de aprovação. Mas vale fazer uma ressalva. Candidatos com pouca experiência, que fazem a prova com pouca pretensão de serem aprovados. Como assim faz uma prova com pouca pretensão? Ele vai achando que não vai ser aprovado justamente por não ter experiência, por não ter se preparado adequadamente, também tem alguma chance de ser aprovado. Pois o seu emocional não está sob pressão. E algo que é fundamental para a sua aprovação é o seu controle emocional no momento da prova. Dessa forma, os candidatos que estão emocionalmente pressionados para a aprovação podem ter um bom resultado em sua prova. Porém, como ele não tem uma experiência de concurso, de estudos, ou não estudou adequadamente ainda, as chances dele atingir a nota de corte, a nota de classificação, serão poucas. Sendo assim,
é outro candidato que você não precisa se preocupar. O terceiro perfil de candidato que a gente vai falar hoje nesse vídeo são os candidatos pouco preparados. Quais são os candidatos pouco preparados? São aqueles candidatos que querem muito fazer um concurso público, querem muito seguir uma carreira, sonham com a carreira de professor, de juiz ou outros cargos administrativos, não importa qual que é o cargo. Porém, ele não tem tempo hábil para a sua preparação. Ou seja, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, são pessoas que têm outras obrigações e não conseguem se preparar adequadamente ou como gostariam para o concurso público. Tais candidatos têm menores chances de aprovação nesse concurso público. Porém, esse candidato pouco preparado, ele ao longo do tempo vai se tornar no candidato preparado. E qual que é o candidato preparado? É o candidato que conseguiu estudar, conseguiu ver todo o conteúdo programático, que tem experiência de prova e que com certeza também sabe administrar bem o seu tempo na hora de resolução das suas questões. Curiosamente, um candidato preparado, ele já passou por todos esses perfis aqui anteriormente. Sendo assim, se você se encontra em um desses perfis, aquele que tem talvez ele não passou, obviamente, pelo parente do concursado, né? Mas se ele foi um inexperiente ou se ele foi um pouco preparado, as chances dele se tornar um candidato preparado são grandes. Pois o que faz um candidato estar devidamente preparado para o concurso público é o estudo do seu conteúdo programático, é a sua habilidade em resolver questões, a administração do tempo durante a resolução da prova, o controle das suas emoções também durante a prova e a sua experiência profissional também conta muito. Sendo assim, o candidato preparado é aquele que você deve se preocupar, pois esse candidato que é o preparado é aquele que tem as reais chances de ser aprovado em um concurso público. Lembrando que, quando falamos de um candidato preparado, não é aquele apenas que estudou todo o conteúdo, mas sim aquele que aprendeu o conteúdo estudado e ainda desenvolveu todas as habilidades para fazer uma prova de concurso, para controlar o seu tempo, as suas emoções, nesse momento tão importante da sua vida. Então, quando falamos da relação candidato-vagas com os perfis de candidatos, a gente já vê que esses três perfis aqui são perfis que têm poucas chances de aprovação. Sendo assim, a sua real relação de candidatos por vaga é bem menor do que o número de candidatos inscritos no concurso. Lembrando outro fator, número de candidatos inscritos ou número de candidatos por vaga, né, que às vezes algumas instituições soltam quando se tem toda a relação de inscritos, não garante que haverá em sua sala aquele número, ou no dia da prova, aquele número de candidatos. Pois muita gente desiste na hora de fazer a prova, muita gente não consegue viajar para fazer a prova, muitas pessoas não conseguem, muitos candidatos não conseguem estar presentes no momento da prova. Então, não se assustem com a relação de candidatos por vaga. O segredo, o que é? É estar bem preparado e não a quantidade de candidatos que você vai enfrentar. Pois, mesmo que essa relação seja baixa, essa relação de candidatos seja baixa, se você não estiver bem preparado, as suas chances de aprovação são mínimas. Então, se prepare, passe pelos perfis, se torne um candidato inexperiente se você ainda não fez nenhum concurso público. Se você trabalha e tem outras obrigações, torne-se primeiramente um candidato pouco preparado e aí à medida que você vai fazendo esses concursos, que você vai prestando as provas, você vai estudando os conteúdos, obviamente, você vai formando o seu conhecimento e criando assim a sua experiência de resolução de prova. O que com certeza lhe tornará um candidato preparado e com reais chances de aprovação.
Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo, então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e para qualquer dúvida ou sugestão de vídeo é só você enviar um WhatsApp para o número 15 997 64 3044. Faça de 2020 o ano da sua conquista. Vamos nessa?